Escuta só, meu irmão ou minha irmã, o que eu vou te falar. O diabo, ele conhece a Bíblia. O diabo, ele conhece a palavra de Deus. Ele tem conhecimento. Não pense que o diabo, por ter essa aparência maléfica, por nós sabermos que ele é um ser do mal, que faz oposição a Deus, que ele é bobo não, irmãos. O diabo usa a arma mais mortal que se tem contra ele mesmo, que é a palavra de Deus, e ele conhece muito bem. Conhece, irmãos. Conhece. Escuta só a orientação que Deus ele vai te dar através desse vídeo. Você, irmãos, nós não estamos lidando com qualquer inimigo não, irmãos. A gente não está lidando com um inimigo que não sabe de nada não. Não, meus irmãos. O diabo conhece a palavra de Deus. E ele sabendo o poder que tem essa palavra, e ele tendo a ciência de que essa é a arma mais mortal que nós temos contra ele, ele usa a palavra de Deus. Na segunda vez, depois que Jesus foi tentado lá no deserto, a primeira vez foi com pão. Quando ele disse para Jesus, lançando uma dúvida, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus, irmãos, muito sabiamente, porque Jesus é um profundo também conhecedor da palavra, disse que nem só do pão viveria o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Agora, queridos, na segunda vez que Satanás ele tentou Jesus, o diabo usou do seu conhecimento que ele tem da Bíblia, das Escrituras, da palavra de Deus, para tentar dilubriar Jesus. Quando ele disse, citou até uma passagem do livro de Salmos, quando Davi disse, aos meus anjos darei ordem a teu respeito para que te guardem e não tropece em pedra alguma. O diabo, conhecendo essa palavra, ele usou essa palavra do Antigo Testamento, que é um salmo, uma passagem, um versículo do Salmo de Davi, ele usou para tentar Jesus, para dizer para Jesus, está na Bíblia, está escrito na palavra de Deus. Olha só, irmãos, olha só como o diabo, ele sabe onde pisa. Como o diabo tentou usar algo que para Jesus era muito caro, que é a palavra de Deus. Mas Jesus, irmãos, por também conhecer a palavra de Deus, usando a própria palavra, desfez a heresia, desfez a seta maligna que o diabo tentou usar contra o próprio diabo. Quando ele disse, também está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Irmãos, talvez, queridos, quem sabe se você não é uma pessoa que está me assistindo agora, que tem sido enganada pelo diabo. E sabe como? Através
da própria palavra de Deus. Você já reparou uma coisa, queridos? As pessoas, quando têm a intenção de apresentar Deus, de querer evangelizar, elas dizem: vamos na minha congregação, vamos lá em tal lugar, vamos na instituição que eu frequento. E você já reparou que nunca se dizem assim para as pessoas: olha, vai para a Bíblia, quer conhecer a Deus, vai na Bíblia, lê a Bíblia. Mas não, vamos na minha instituição, olha, faz uma visita lá, na minha igreja, faz uma visita lá onde eu frequento, mas não manda, não orienta você a ir para a Bíblia, para a palavra de Deus, que é onde nós conhecemos a Deus, através da sua palavra. Já parou para pensar nisso, irmãos? Por que eu estou dizendo isso, queridos? O diabo não usou a Bíblia, a palavra de Deus, para enganar? Infelizmente, irmãos, muitas heresias saem da onde, queridos? Muitas mentiras que é contada, que muitas vezes o líder religioso ele conta usando a Bíblia para te enganar, usando a própria palavra de Deus, como o diabo tentou fazer com Jesus. Porque se você não lê, mas você vai porque alguém vai ler para você, irmãos, o diabo pode usar aquele líder, aquele sistema para te enganar usando a própria palavra de Deus, porque você não tem o conhecimento. Jesus, ele só rebateu Satanás com a própria Bíblia porque ele tinha o conhecimento de que não se podia tentar a Deus. Porque, querendo ou não, irmãos, o diabo tentou deixar ele sem saída, usando a Bíblia. Está escrito. E agora, se está escrito, ele mentiu? É verdade, você vai no livro de Salmos, Davi falou: aos teus anjos dar ordem a teu respeito para que te guarde e não tropece em pedra alguma. Realmente o Satanás nessa hora, ele citou um versículo bíblico, mas tirou fora de contexto, irmãos. E se Jesus não tivesse o conhecimento também das Escrituras, se Jesus não lesse, porque com certeza a infância de Jesus foi essa, irmãos, é se envolver com a palavra de Deus. Ele tinha o Antigo Testamento naquele tempo. Ele tinha as leis de Moisés, os profetas. Ele tinha o que nós conhecemos como Antigo Testamento, o que eles conhecem como a Torá, que para nós é o Antigo Testamento, que é a Bíblia. No Antigo Testamento Jesus tinha, e ele lia, e a prova está aí, irmãos, que ele não se deixou enganar pelo diabo que tentou usar a Bíblia. E cuidado, queridos, muitos têm caído em heresias, muitos têm caído em mentiras, de muitos lugares, muitas instituições que só pregam, deturpando para enganar, para se aproveitar, para de alguma forma ter vantagem em cima de você. Você quer um exemplo disso? Muito claro, irmãos, é o dízimo. Eu tenho aqui no canal vídeo falando sobre dízimo. O dízimo não se pratica mais, era uma lei que foi dada para os levitas, uma tribo que foi separada, que não teve herança e que vivia da 10ª parte, que é o que conhecemos como dízimo, de tudo que as outras 11 tribos recolhiam e davam para eles. E eles, além de usufruir daquilo, eles tinham a obrigação de alimentar os órfãos e as viúvas também, com esses dízimos que eles recebiam, que os levitas recebiam. Mas quando o templo acabou-se, a ordem do templo, o segundo templo veio abaixo, acabou. O primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor, que Salomão construiu. O segundo templo, depois que os judeus reconstruíram, quando eles voltaram da Babilônia, o Tito, que era o general romano, junto com as legiões árabes ali
vizinhas de Israel, entrou em Jerusalém, tocou fogo na cidade, tocaram fogo no templo também. Ali o segundo templo acabou e até hoje estão tentando erguer o terceiro templo. Até hoje, irmãos. Ou seja, já que o dízimo era para os levitas, quando o templo caiu, acabou-se também a ordem dos levitas, porque eles viviam ali para administrar o templo. E hoje tem templo para administrar? Não tem, irmãos. Então a prática, o dízimo foi uma prática que se findou ali também. No entanto, que leia o Novo Testamento, nenhum dos apóstolos pediram dízimo. E hoje é o que se prega todo dia, pedindo dízimo. Mas por que você acredita? Porque você não lê. Se você lê, você vai entender isso na própria palavra. E não somente isso, mas tantas outras heresias, tantas outras denominações, instituições que pregam um monte de mentira, como a crença no purgatório, como a igreja romana, católica, tem essas doutrinas que são antibíblicas, que não existem na Bíblia, oração para os mortos, crença no purgatório, intercessão para Maria. Na Bíblia não tem um caso em que alguém tenha invocado ela depois que ela morreu, ou seja, foi só uma judia abençoada por Deus que foi usada para trazer à luz a Jesus, e nada mais do que isso. Na Bíblia não tem ninguém venerando, orando para ela, nada. Isso foi uma doutrina que foi criada bem depois, nos concílios da Igreja Católica, centenas de anos depois, mas que não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é uma doutrina da igreja, mas uma doutrina antibíblica que não existe. Entende, queridos? Não somente isso, mas se eu for citar aqui tantas outras coisas e tantas religiões que tem, irmãos, que falam, que ensinam, e o pior de tudo, sabe o que é? Usam isso aqui, a Bíblia, ou seja, fazem aquilo que o diabo fez com Jesus, usando a Bíblia. E só é enganado quem não lê. Porque se você lê, você vai ver, mas não é o que está escrito aqui, isso aqui não existe. Então a questão é, não vamos na minha denominação, vamos fazer uma visita na onde eu congrego, não, vai lá, vamos lá domingo, não, a questão não é essa, não é isso que vai abrir os olhos das pessoas. Sabe o que abre os olhos das pessoas? É dizer assim, vai para a Bíblia, leia a Bíblia. Você tem uma Bíblia em casa, não tem dificuldade, leia. Você vai descobrir. Quando você lê, você vai falar, mas espera aí. Deus é assim, Ele fez isso, e é isso que Ele pede, é isso que Ele... É simples, não tem mistério, irmão. Os próprios registros da Bíblia vai convencer, vai mostrar para a pessoa. O próprio Espírito de Deus, através da palavra dele, convence. E aí quando alguém fala alguma coisa, ela vai logo lembrar, opa, mas não foi isso que eu li, porque ela leu, porque você leu. Você não vai ser dilubriado. Então, irmãos, foi como eu iniciei esse vídeo. Satanás conhece a Bíblia. Cuidado, leia a palavra de Deus. A questão é, não vamos para instituição A, B ou C. Não. Vai para a Bíblia. Porque a Bíblia revela verdadeiramente quem é Deus. E a vontade dele para a tua vida está aqui, na palavra de Deus. Amém, queridos? Vá para a Bíblia. Se você não for inscrito, se inscreve aqui, clica nesse botãozinho inscrever-se. Deixa um like no vídeo. E que Deus abençoe a tua vida. E até a próxima direção que Deus me der para fazer um vídeo para orientar a tua vida mediante a palavra do Senhor e para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, irmãos.